Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Parte 5. O silêncio acima. Shalom, Dalinar, Kaladin, Suzette, riso. 70. Mar de vidro. Shalom estava deitado em silêncio no leito do seu pequeno quarto de hospital. Chorara até as lágrimas secarem, depois chegaram a vomitar na comadre, de nervoso pelo que havia feito. Sentia-se miserável. Tinha traído Jasnaa. E Jasnaa sabia disso. De algum modo, desapontar a princesa parecia pior que o próprio roubo. Todo o plano fora uma tolice desde o início. Além disso, Kabzal estava morto. Por que ela se sentia tão mal em relação a isso? Ele era um assassino, tentando matar Jasnaa, disposto a arriscar a vida de Shalom para alcançar suas metas. E ainda assim ela sentia falta dele. Jasnaa não parecia surpresa que alguém houvesse tentado matá-la, talvez assassinos fossem parte comum da sua vida. Ela provavelmente pensava que Kabzal era um assassino frio, mas ele fora tão gentil com Shalom. Será que tudo aquilo fora mentira? Ele deve ter sido pelo menos um pouco sincero, disse a si mesma, encolhida na cama. Se não gostava de mim, por que se esforçou tanto para me convencer a comer a geleia? Ele havia passado o antídoto a Shalom primeiro, em vez de comê-lo. Mas depois ele o comeu, ela pensou. Colocou aquele bocado de geleia na boca. Por que o antídoto não o salvou? Essa pergunta começou a assombrá-la. Enquanto isso, outra coisa chamou sua atenção, algo que teria notado antes, se não estivesse tão distraída com a própria culpa. Jasnaa havia comido pão. Envolvendo-se nos próprios braços, Shalom sentou-se, recuando até a cabeceira da cama. Ela comeu o pão, mas não foi envenenada. Minha vida não faz sentido ultimamente. As criaturas de cabeças retorcidas, o lugar com o céu escuro, a transmutação, e agora isso. Como Jasnaa havia sobrevivido? Como? Com dedos trêmulos, Shalom pegou a bolsa no móvel ao lado da mesa. Lá dentro, encontrou a esfera de granada que Jasnaa havia usado para salvá-la. Ela emitia uma luz fraca. A maior parte havia sido usada na transmutação. Era luz o bastante para iluminar sua prancheta de desenho ao lado da cama. Jasnaa provavelmente nem se preocupará em dar uma olhada nela, não se interessava por artes visuais. Junto do caderno de desenho estava o livro que Jasnaa havia lhe presenteado. O livro das páginas infinitas. Por que ela havia deixado aquilo ali? Shalom pegou o lápis de carvão e folheou seu caderno de desenho até uma página em branco. Passou por várias imagens das criaturas com cabeças de símbolo, algumas ambientadas naquele mesmo quarto. Elas sempre espreitavam ao redor dela. Às vezes, pensava vê-las com os cantos dos olhos. Em outras ocasiões, podia ouvi-las sussurrando. Não ousara dirigir-se a elas novamente. Ela começou a desenhar, os dedos incertos, fazendo um esboço de Jasnaa naquele dia no hospital. Sentada ao lado da cama de Shalom, segurando a geleia. Shalom não havia capturado uma lembrança distinta, portanto a imagem não era tão precisa, mas lembrava bem o bastante para desenhar Jasnaa com o dedo enfiado na geleia. Ela levantou o dedo para cheirar os morangos. Por quê? Por que ela colocou o dedo na geleia? Não seria o suficiente levar a jarra ao nariz? Jasnaa não havia feito uma careta ao sentir o cheiro. Na verdade, Jasnaa não havia mencionado que a geleia estava estragada. Ela havia apenas recolocado a tampa e devolvido o pote. Shalom folheou até outra página em branco e desenhou Jasnaa com um pedaço de pão junto à boca. Depois de comê-lo, fez uma cara de nojo. Estranho. Shalom baixou seu lápis, olhando para aquele esboço de Jasnaa, um pedaço de pão entre os dedos.
Não era uma reprodução perfeita, mas era boa o suficiente. No desenho, parecia que o pedaço de pão estava derretendo, como se houvesse sido amassado entre os dedos de Jasna enquanto ela o colocava na boca. Será possível? Shalom desceu da cama, coletando a esfera e carregando-a na mão, o bloco de desenho debaixo do braço. O guarda-se fora. Ninguém parecia se importar com o que aconteceria com ela, ia ser mandada embora de barco na manhã seguinte. O chão de pedra estava frio sob seus pés descalços. Ela estava usando apenas o robe branco, e sentia-se quase nua. Pelo menos sua mão segura estava coberta. Havia uma porta no final do corredor que dava para a cidade, e ela a atravessou. Cruzou a cidade em silêncio, indo até a Ralinsa, evitando becos escuros. Ela caminhou até o conclave, seus longos cabelos vermelhos soltos ao vento, atraindo vários olhares estranhos. Era tão tarde da noite que ninguém no caminho se preocupou bastante para perguntar se ela precisava de ajuda. Os criados mestres na entrada do conclave deixaram-na passar. Eles a reconheceram, e alguns perguntaram se precisava de ajuda. Shalom recusou auxílio, caminhando sozinha até o véu. Ela entrou, depois olhou para as paredes cheias de sacadas, algumas delas iluminadas por esferas. A saleta de Jasna estava ocupada. Claro que estava. Jasna estava trabalhando, como sempre. Ela devia estar particularmente incomodada de ter perdido tanto tempo com a suposta tentativa de suicídio de Shalom. O elevador balançou sob os pés de Shalom enquanto os parchemanos levantavam-na até o andar de Jasna. Ela subiu em silêncio, sentindo-se desconectada do mundo ao redor. Caminhar pelo palácio, pela cidade, trajando apenas um hobby? Confrontar Jasna Collin novamente? Ela não havia aprendido nada? Mas o que tinha a perder? Caminhou pelo familiar corredor de pedra até a saleta, iluminada pela fraca esfera violeta diante de si. Jasna estava sentada à sua mesa. Seus olhos pareciam exaustos de uma maneira incomum, com olheiras escuras, o rosto estressado. Ela levantou os olhos e ficou rígida quando viu Shalom. Você não é bem-vinda aqui. Shalom entrou mesmo assim, surpresa com a calma que sentia. Suas mãos deviam estar tremendo. Não me faça chamar os soldados para me livrar de você, disse Jasna. Eu poderia jogá-la na prisão por 100 anos pelo que fez. Você tem alguma ideia do que? O transmutador que você usa é falso, declarou Shalom calmamente. Sempre foi falso, mesmo antes que eu fizesse a troca. Jasna estacou. Me perguntei por que você não havia notado a troca, continuou Shalom, sentando-se na outra cadeira da sala. Fiquei confusa durante semanas. Será que você tinha notado, mas decidiu ficar quieta para pegar o ladrão? Não havia transmutado nada todo aquele tempo? Não fazia sentido. A menos que o transmutador que eu roubei fosse um simulacro. Jasna a relaxou. Sim. Muito astuto da sua parte ter percebido. Eu tenho vários simulacros. Você não foi a primeira a tentar roubar o Fabrial, sabe? Naturalmente, o verdadeiro está muito bem guardado. Shalom pegou seu caderno de desenho e procurou uma imagem específica. Era o desenho do estranho lugar com um mar de contas, as chamas flutuantes, o sol distante em um céu muito, muito escuro. Shalom olhou-a por um momento. Então virou a folha e mostrou-a para Jasna. A expressão de choque absoluto exibida por Jasna quase fez valer a pena a noite de náusea e culpa. Os olhos da mulher se arregalaram e ela balbuciou por um momento, tentando encontrar palavras. Shalom piscou, capturando uma lembrança da cena. Não pôde evitar. Onde você encontrou isso? Questionou Jasna. Que livro descreveu essa cena para você? Livro nenhum, Jasna, respondeu Shalom, baixando a imagem. Eu visitei esse lugar. Na noite em que transmutei sem querer a taça no meu quarto em sangue, então disfarcei o acontecido fingindo uma tentativa de suicídio. Impossível. Você acha que acredito? Não tem nenhum Fabrial, não é, Jasna? Não há um transmutador.
Nunca houve. Você usa o fabrial falso para distrair as pessoas do fato de que você tem o poder de transmutar por conta própria. Jasnah ficou em silêncio. Eu também consegui, disse Shalom. O transmutador estava guardado na minha bolsa segura. Eu não o estava tocando, mas não fazia diferença. Ele era falso. O que eu fiz sem ele. Talvez estar perto de você tenha me transformado, de alguma maneira. Tem algo a ver com aquele lugar e aquelas criaturas. Novamente, não houve resposta. Você suspeitava que Kabzal fosse um assassino, continuou Shalom. Quando eu caí, no hospital, você soube imediatamente o que havia acontecido, estava esperando o veneno, ou pelo menos estava ciente de que era uma possibilidade. Mas você pensou que o veneno estivesse na geleia. Você a transmutou quando abriu a tampa e fingiu cheirá-la. Não sabia como recriar geleia de morango e, quando tentou, fez aquela substância nojenta. Achou que havia se livrado do veneno. Mas sem saber eliminou por transmutação o antídoto. Você também não queria comer o pão, só por via das dúvidas. Sempre se recusava. Quando a convenci a provar um pedaço, você o transmutou para alguma outra coisa enquanto o colocava na boca. Você disse que é péssimo em fazer materiais orgânicos e criou alguma coisa nojenta. Mas se livrou do veneno, o que explica por que não sucumbiu a ele. Shalom olhou sua antiga mestra nos olhos. Seria a fadiga que a tornava tão indiferente às consequências de confrontar aquela mulher? Ou seria seu conhecimento da verdade? Você fez tudo isso, Jasnah, com um transmutador falso. Ainda não havia identificado a minha troca. Não tente me convencer do contrário. Eu o peguei na noite em que você matou aqueles 4 bandidos. Os olhos violeta de Jasnah atraíram um brilho de surpresa. Sim, disse Shalom. Todo esse tempo. Você não o substituiu por uma cópia. Não sabia que havia sido enganada até eu entregar o fabrial para que você me salvasse com ele. Foi tudo mentira, Jasnah. Não, disse Jasnah. Você só está delirando devido à fadiga e ao estresse. Muito bem, disse Shalom. Ela se levantou, pegando a esfera de luz fraca. Acho que terei que mostrar a você. Se eu puder. Criaturas, ela chamou em pensamento. Podem me ouvir? Sim, sempre, veio um sussurro de resposta. Embora esperasse ouvi-lo, ainda teve um sobressalto. Podem me levar de volta àquele lugar? Ela perguntou. Você precisa me contar algo verdadeiro, respondeu a voz. Quanto mais verdadeiro, mais forte será nosso vínculo. Jasnah está usando um transmutador falso, pensou Shalom. Tenho certeza de que é verdade. Não é o bastante, sussurrou a voz. Preciso saber algo verdadeiro sobre você. Diga-me. Diga-me. O que você é? O que eu sou? Sussurrou Shalom. De verdade? Aquele era um dia de enfrentamento. Sentia-se estranhamente forte, firme. Era hora de falar. Sou uma assassina. Matei meu pai. Ah, respondeu a voz. É de fato uma verdade poderosa. E a saleta desapareceu. Shalom caiu, lançada naquele mar de contas de vidro escuro. Ela se debateu tentando permanecer na superfície. Conseguiu por um momento. Então algo tocou sua perna, puxando-a para baixo. Ela gritou e afundou, minúsculas contas de vidro preenchendo sua boca. Ela entrou em pânico. As contas acima dela se afastaram. As que estavam embaixo subiram, levando-a para cima, até onde havia alguém com a mão estendida. Jasnah. Com as costas para o céu escuro, o rosto iluminado por chamas flutuantes ao redor. Jasnah agarrou a mão de Shalom, puxando-a para cima, até alguma coisa. Uma jangada. Feita de contas de vidro. Elas pareciam obedecer à vontade de Jasnah. Garota idiota, disse Jasnah, acenando.
O mar de contas à esquerda se dividiu e a jangada avançou, levando-as de lado na direção de algumas chamas de luz. Jasna empurrou Shalom para uma das pequenas chamas, e ela caiu de costas para fora da balsa. E bateu no chão da saleta. Jasna estava sentada no mesmo lugar, de olhos fechados. Um momento depois, ela os abriu e lançou a Shalom um olhar furioso. "Garota idiota!" repetiu Jasna. "Você não tem ideia de como isso foi perigoso. Visitar Shadesmar com uma única esfera fraca? Idiota!" Shalom tossiu, sentindo ainda contas na garganta. Ela cambaleou para se levantar, encontrando o olhar de Jasna. A outra mulher ainda parecia furiosa, mas nada disse. "Ela sabe que está em minhas mãos", percebeu Shalom. "Se eu espalhar a verdade." O que aquilo significava? Ela possuía poderes estranhos. Isso tornava Jasna algum tipo de esvaziador? O que as pessoas diriam? Não fora à toa que ela havia criado o simulacro. "Quero fazer parte disso", declarou Shalom, impulsivamente. "Como é?" "Disso que você está fazendo." "O que está pesquisando?" "Quero fazer parte." "Você não tem ideia do que está dizendo." "Eu sei disso", admitiu Shalom. "Sou ignorante. Há uma cura simples para isso." Ela deu um passo à frente. "Eu quero saber, Jasna. Eu quero ser sua pupila de verdade. Seja qual for a fonte dessa coisa que você faz, quero fazê-la também. Quero que me treine, e me deixe fazer parte do seu trabalho. Você me roubou. Eu sei. E sinto muito." Jasna ergueu uma sobrancelha. "Não vou me justificar", continuou Shalom. "Mas, Jasna, vinha aqui já planejando roubá-la. Pretendia fazer isso desde o início. Isso deveria melhorar a situação?" "Planejei roubar de Jasna, a herege implacável", explicou Shalom. "Não sabia que começaria a lamentar a necessidade daquele furto. Não só por sua causa, mas porque eu abandonaria isso tudo. Tudo que passei a amar. Por favor. Eu cometi um erro. Um erro enorme. Insuperável. Não cometa um erro ainda maior me mandando embora. Posso ser alguém para quem você não precisa mentir. Alguém que sabe." Jasna se recostou na cadeira. "Roubei o Fabrial na noite em que você matou aqueles homens, Jasna", disse Shalom. "Eu tinha decidido que não conseguiria roubá-lo, mas você me convenceu de que a verdade não era tão simples quanto eu pensava. Você abriu uma caixa cheia de tormentas dentro de mim. Cometi um erro. Cometerei outros. Preciso de você." Jasna respirou fundo. "Sente-se." Shalom se sentou. "Você nunca mais vai mentir para mim", disse Jasna, levantando um dedo. "E nunca mais vai roubar de mim, ou de qualquer outra pessoa. Eu prometo." Jasna ficou quieta por um momento, então suspirou. "Venha aqui", disse ela, abrindo um livro. Shalom obedeceu enquanto Jasna pegava várias folhas de papel cheias de anotações. "O que é isso?" perguntou Shalom. "Você quer participar do que estou fazendo? Bem, então precisa ler isso." Jasna olhou para as anotações. "É sobre os esvaziadores." Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.